Rousseau e outros 5 inimigos da liberdade. Organização e notas, Henry Hardy. Tradução, Tiago Araújo. Rousseau. Partindo da liberdade ilimitada, chega ao despotismo ilimitado. Shiglev, em Os Demônios, de Dostoiévski. Lord Acton, o célebre historiador, observou outrora sobre Jean-Jacques Rousseau que este havia produzido maior efeito com a sua pena do que Aristóteles, Cícero, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino ou qualquer outro homem que alguma vez tenha vivido. E esta observação, embora obviamente exagerada, exprime ainda assim algo não totalmente falso. Em oposição a ele pode citar-se o comentário de Madame de Staël, que declarou: Rousseau nada disse de novo, mas incendiou tudo. A que se deve a grandeza de Rousseau? Por que é considerado um pensador importante? O que afirmou? Realizou quaisquer descobertas novas e originais? Não disse realmente nada de novo. Tem Madame de Staël razão? E se não, por que é que palavras como as de Acton lhe podem ser aplicadas? Algumas pessoas afirmam que o seu gênio reside apenas na sua magnífica eloquência, o seu estilo hipnótico, presente, por exemplo, na escrita de Confessions, um livro que qualquer pessoa tem dificuldade em pousar, que provocou um maior efeito sobre os leitores que praticamente qualquer outra obra literária do mesmo gênero. Mas não havia então nada realmente novo nas palavras de Rousseau? Era realmente apenas vinho velho em garrafas novas? Alguns atribuem a sua originalidade ao fato de que, enquanto pensadores anteriores se devotam à razão, Rousseau glorifica as paixões. Mas isso certamente não é exato. Há bastante paixão e sentimento de Diderot, Helvétius, em Shaftesbury e Hume, que afirmam sem cessar que, longe de suprimir as emoções humanas, como as religiosas mais austeras e também filósofos como Platão e Spinoza haviam exigido, o homem não deve se priar ou mutilar a natureza espontânea. É certo que as emoções poderão ter de ser canalizadas ou orientadas, mas em casos alguns devem ser suprimidas. Pelo contrário, mais do que quaisquer outros pensadores que tenham existido, a escola dos designados pensadores empiristas do século XVIII acentuou a importância do sentimento, da espontaneidade e da vivacidade humana. Nenhum autor é mais ardente e, na verdade, por vezes mais sentimental a esse respeito do que Diderot. Se olharmos para os escritos de Rousseau, tudo nos indica que se verifica o oposto. Rousseau não é de modo algum favorável ao sentimento desenfreado. Contrariamente afirma, apoiado numa grande tradição filosófica, que os sentimentos dividem as pessoas, a razão une-as. Os sentimentos, as emoções são subjetivos, individuais, variam de pessoa para pessoa, de país para país, de clima para clima, enquanto que apenas a razão é uma em todos os homens, e apenas ela está sempre certa. De modo que esta caracterização célebre, segundo a qual Rousseau é o profeta das emoções contra o racionalismo insensível, é seguramente, de acordo com seus escritos, errônea. Existem, segundo Rousseau, questões sobre a moral e a política, sobre como viver, o que fazer, a quem obedecer, para as quais foram oferecidas muitas respostas antagônicas através da acumulação de sentimentos, preconceitos e superstições humanos despertados por múltiplos fatores causais, naturais, que levaram os homens a afirmar, através dos séculos, agora uma coisa depois outra. Não é assim que obteremos as respostas corretas a essas questões. Temos de formular as questões em termos que possibilitem uma resposta, e isso só pode fazer-se por meio da razão. Assim como, nas ciências, a solução verdadeira de um cientista será aceite por todos os outros que sejam igualmente razoáveis. Na ética e na política, uma solução racional é a resposta correta. A verdade é uma só, apenas o erro é múltiplice. Isso é tudo perfeitamente trivial. Poucos filósofos terão deixado de afirmar algo do gênero, e Rousseau repete apenas as opiniões dos seus antecessores, ao declarar que a razão é a mesma em todos os homens e os une, e que as emoções são diferentes e os dividem. O que existia, nesse caso, de tão original? O nome de Rousseau está associado evidentemente ao contrato social, mas não há nada de novo nele também. A ideia de que os homens, em sociedade, para se protegerem, tiveram historicamente de se associar num qualquer tipo de pacto, ou, se não o fizeram historicamente, comportam-se em todo caso como se o tivessem feito, que os homens, em sociedade, porque uns são mais fortes ou mais malévolos do que outros, tiveram de criar instituições através das quais a mais fraca consegue impedir a minoria forte de a maltratar,
o que é uma ideia seguramente tão antiga quanto os gregos. O que é que, então, tirando pequenas variações, Rousseau acrescentou a esse tema? Alguns afirmarão que realizou uma reconciliação entre a liberdade individual e a autoridade da comunidade. Mas essa questão havia sido debatida vezes incontáveis pelos seus antecessores. Na verdade, o problema fundamental que ocupou pensadores como Maquiavel, Bodin, Hobbes e Locke foi esse mesmo. Nada é mais comum ou mais natural na história do pensamento político do que a interrogação. Como conciliar o desejo de liberdade dos homens com a necessidade de autoridade? É evidente para todos os pensadores políticos que os indivíduos desejam ser livres, isto é, fazer o que quer que desejam sem disso serem impedidos por outros indivíduos ou forçados a fazerem algo que não queiram. E que essa ausência de coação é um dos fins ou valores básicos pelos quais estão dispostos a lutar, um dos fins cuja concretização é indispensável para levarem o tipo de vida que a maior parte dos homens deseja para si. Por outro lado, evidentemente, há a necessidade de um modo de vida organizado. Os homens vivem em sociedade qualquer que seja o motivo ou justificação. E, porque vivem em sociedade, aos indivíduos não se deve ser permitido fazer tudo o que eles querem, uma vez que isso poderá interpor-se no caminho de outras pessoas, frustrando excessivamente os seus fins. Tem, por isso, de se criar qualquer tipo de arranjo social. Entre pensadores anteriores, esse problema central gerou respostas diversas. Respostas que variavam com a perspectiva sobre o ser humano adaptada por esses diferentes pensadores. Hobbes, que tinha uma opinião um tanto desfavorável da natureza humana e considera o homem, de uma maneira geral, mau e não bom, selvagem e não dócil, defendia a necessidade de uma autoridade forte para refrear os seus impulsos naturalmente selvagens, incontroláveis e bestiais. Consequentemente, traçou a fronteira entre autoridade e liberdade, a favor da primeira. Defendia a necessidade de uma boa dose de coerção para impedir os seres humanos de se destruírem mutuamente, de arruinarem as vidas uns dos outros, de criarem condições nas quais a vida seria perigosa, sórdida, selvagem e curta para a vasta maioria da sociedade. Por consequente, reservou uma área bastante pequena para a liberdade individual. Locke, por seu lado, acreditando que os homens eram mais bons do que perversos, considerava que não era necessário traçar a fronteira tão longe a favor da autoridade, e defendeu a possibilidade de se criar uma sociedade na qual algum desses direitos que, segundo ele, os homens possuiriam anteriormente a aderirem à sociedade, quando se encontravam no estado de natureza, fossem por eles conservados mesmo na sociedade política. Concedia aos homens bastante mais direitos individuais do que Hobbes, por estes serem por natureza mais benévolos, não sendo necessários oprimi-los, reprimi-los e dominá-los, de modo tão severo quanto aquele que exigia para se criar esse mínimo de segurança que, por si só, permite à sociedade sobreviver. Mas o meu argumento é o de que a discordância entre eles é simplesmente sobre onde traçar a fronteira, e esta é móvel. Na Idade Média, quando o pensamento político era maioritariamente teológico, isso assumiu a forma de uma divergência sobre se o pecado original, que havia tornado o homem selvagem, perverso, voraz e ingovernável, seria algo de mais intenso nele do que a razão natural ou concedida por Deus, que o impedia de tentar alcançar fins bons e louváveis e enchilados por Deus. Em épocas mais secularizadas, em que estes conceitos se foram traduzindo subitamente para termos seculares, a mesma controvérsia sobre onde traçar a fronteira assumiu uma forma histórica ou psicológica mais secular. A questão era então, quanto à liberdade e quanto à autoridade, quanto à coerção e quanto à liberdade individual, tinha de se alcançar um compromisso, e encontrava-se a solução, o cálculo sobre onde traçar a fronteira, de acordo com o que cada um julgava ser a verdadeira constituição da natureza humana, à luz, eventualmente, de dados científicos como a influência do clima, o ambiente e outros fatores semelhantes, que um pensador como Montesquieu, por exemplo, tem tão elevada consideração. O aspecto original dos ensinamentos de Rousseau é o fato de toda essa abordagem não ser de todo conveniente. O conceito de liberdade e seu conceito de autoridade são muito diferentes de pensadores anteriores, e embora empregue as mesmas palavras, atribui-lhes um conteúdo muito distinto. Isto, na realidade, poderá constituir um dos grandes segredos da sua eloquência e da sua tremenda eficácia, ou seja, embora pareça dizer coisas não muito diferentes das dos seus antecessores, utilizando o mesmo tipo de frases e aparentemente os mesmos conceitos,
altera o significado das palavras, modifica o sentido dos conceitos de forma tal que produzem um efeito eletrizante no leitor, que, sem perceber, é atraído pelas expressões familiares para um território totalmente desconhecido. Rousseau pensa uma coisa e afirma outra. Aparentemente argumenta segundo linhas tradicionais, mas a visão que projeta perante o leitor é totalmente diversa do esquema que aparece adotar um de seus antecessores. Analisemos, por exemplo, conceitos tão fundamentais no seu sistema com a ideia de liberdade, a ideia de contrato, a ideia de natureza. Primeiro, a liberdade. Para Rousseau, a ideia em si mesma de se fazer concessões à liberdade, de se dizer, bem, não podemos ter liberdade total porque isso conduziria à anarquia e ao caos. Não podemos ter autoridade absoluta porque isso conduziria à subjugação total dos indivíduos, ao despotismo e à tirania. Temos, por consequente, de traçar a linha algures entre elas, de chegar a um compromisso. Este tipo de raciocínio é totalmente inaceitável. A liberdade é para ele um valor absoluto. Encara a liberdade como uma espécie de conceito religioso. Para si, a liberdade é inerente ao próprio ser humano. Afirmar que um homem é um homem e afirmar que ele é livre é praticamente a mesma coisa. O que é um homem para Rousseau? Um homem é qualquer responsável pelos seus atos, capaz de praticar o bem e o mal, capaz de seguir o caminho certo ou errado. Se não é livre, esta distinção perde sentido. Se um homem não é livre, se não for responsável por aquilo que pratica, se não fizer as coisas porque o deseja, porque é esse ou seu fim individual e humano, porque dessa forma obtém algo que ele e não o outro deseja nesse momento. Se não fizer, não é verdadeiramente um ser humano, pois não pode ser responsabilizado. Toda a noção de responsabilidade moral que, para Rousseau, quase mais do que a sua razão, constitui a essência do homem, está dependentemente da possibilidade de escolha, de poder escolher entre alternativas, escolher entre elas livremente, livre de coerção. Se um homem for coagido por outro indivíduo, por um tirano ou mesmo por circunstâncias materiais, é absurdo afirmar que escolhe. Para Rousseau, transforma-se numa coisa, num bem, num objeto na natureza, algo do qual não se pode esperar qualquer responsabilidade. Mesas, cadeiras e mesmo animais podem ser encarados como praticando o bem ou o mal, uma vez que ou não fazem nada ou não sabem o que fazem, e se não o sabem, não podem dizer que agem. E não agir é não ser um ser humano. Agir é escolher, e escolher implica a seleção entre fins alternativos. Alguém que não pode escolher entre fins alternativos, porque é forçado, não é, nesse sentido, humano. Isso aconteceria se ele fosse um objeto determinado na natureza, como haviam ensinado os físicos. Apenas um feixe de nervos, sangue e ossos, um conjunto de átomos, tão afetados pelas leis físicas como os objetos inanimados da natureza. Pelo contrário, se não for determinado como objeto no mundo físico, mas de modo diverso, porque é oprimido ou coagido por um tirano, porque é transformado no joguete de outro indivíduo, que faz uso de seus medos, das suas esperanças ou de orgulho e é manipulado como uma marionete, uma criatura assim não está totalmente apta para a liberdade, não está totalmente apta para a ação e não é, por consequente, totalmente um ser humano. Não é possível dizer-se que um homem nessa condição, um escravo para Rousseau, não poderá ser feliz, mas a felicidade não é o fim do ser humano. O fim é viver o tipo de vida correto. Por consequente, para Rousseau, a afirmação de que os escravos poderão muitas vezes ser mais felizes do que homens livres não chega para justificar a escravidão, e por isso ele rejeita de modo veemente e indignado o utilitarismo de indivíduos como Helvétius. A escravidão pode gerar felicidade, mas não deixa de ser monstruosa. Pode ser sensato para um homem querer ser escravo, mas isso é repugnante, detestavelmente degradante, pois a escravidão é contrária à natureza, e a unanimidade da servidão é muito diferente da unanimidade da Assembleia Genuína de homem. Renunciar à liberdade, declara Rousseau, é renunciar a ser homem, é renunciar aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Tal renúncia é incompatível com a natureza do homem. Significa isto que um homem perder a sua liberdade é deixar de ser homem e por isso não pode vender-se à escravidão? Pois uma vez escravo deixa de ser homem e por consequente não tem quaisquer direitos, quaisquer deveres, e o homem não pode anular-se. Não pode praticar um ato cuja consequência é não poder praticar quaisquer atos posteriores. Fazê-lo seria um suicídio moral e o suicídio não é uma ação humana. A morte não é um acontecimento da vida. A liberdade não é assim para Rousseau. Algo a que se possa fazer ajustes ou concessões. Não podemos ceder agora um tanto, depois mais outro. Não podemos trocar um tanto de liberdade por outro de segurança.
de liberdade por felicidade. Ceder um pouco da nossa liberdade é como morrer um pouco, desumanizando-nos um pouco. E é a crença que o Rousseau defendia mais ardentemente, um dos valores ao qual devota mais eloquência do que praticamente qualquer outro. E esta ideia da integridade humana, o fato de o crime mais grave, o único pecado que não deve ser perdoado, ser a desumanização do homem, o seu aviltamento e exploração. Ele usa grande parte da sua retórica apaixonada a denunciar aqueles que usam outras pessoas para seus próprios fins egoístas, não porque se tornem infelizes as pessoas que usam, mas porque as desformam, as fazem perder a sua aparência humana, isso é, para ele, um pecado contra o espírito humano. Resumindo, a liberdade humana, a capacidade de escolher fins livremente, autonomamente, é, para Rousseau, um valor absoluto, e dizer de um valor que é absoluto é dizer que não podemos fazer concessões relativamente a ele. Até aqui tudo bem. Rousseau deixou claro que a sua atitude em relação ao homem implica considerar a liberdade como a mais sagrada das qualidades humanas. Na verdade, não como uma qualidade, mas como a essência do que é ser-se homem. Mas existem também outros valores. É impossível declarar simplesmente que a liberdade individual, a permissão para que os indivíduos fazerem o que quiserem, uma situação em que qualquer pessoa faz tudo o que quiser, é a condição ideal do homem. Há dois motivos para tal. Em primeiro lugar, há uma explicação empírica ou histórica. Por um motivo ou outro, os homens vivem em sociedade. Rousseau nunca esclarece muito claramente a razão por que isso acontece. Possivelmente, dever-se à desigualdade de capacidades naturais, que faz um homem mais forte do que outro, permitindo que aqueles exerçam o seu poder sobre a estes, escravizá-los. Também devido a alguma lei inexorável de evolução social, talvez devido a qualquer instinto natural de sociabilidade que impede os indivíduos a viverem em conjunto. Talvez, ainda, devido a algumas das razões como as que os enciclopedistas apontaram. Divisão do trabalho e cooperação para levar uma vida susceptível de satisfazer o maior número de aspirações humanas e desejos de mais indivíduos do que a vida isolada de selvagens poderia satisfazer. Por vezes, Rousseau fala do selvagem como um ser feliz, inocente e bom, noutras alturas, como um ser meramente simples e bárbaro, mas, seja como for, os homens vivem efetivamente em sociedade, por consequente, têm de criar regras pelas quais se regem, para que não se atravessem demasiado no caminho dos outros, não se frustrem excessivamente, não empreguem o seu poder de uma forma que contraria demasiado os objetivos e fins de cada um. Encontrando-nos agora perante um dilema. Como pode um ser humano ser absolutamente livre, pois, se não for livre, não é humano, no entanto, não lhe ser permitido fazer absolutamente tudo o que desejar? Mas, se é impedido, como pode ser livre? Pois o que é liberdade se não fazer o que se deseja, a não ser impedido de o fazer? Em segundo lugar, existe igualmente para Rousseau uma outra e mais forte justificação para a coerção. Rousseau era, afinal, um cidadão de Gênebra e foi fortemente influenciado pelas suas tradições calvinistas. E, por isso, para ele, há uma visão sempre presente das regras da vida. Tem uma profunda preocupação com o bem e o mal, com a justiça e a injustiça. Uns modos de vida são corretos e outros são errados. Juntamente com o resto do século XVIII, acredita que a questão como deverei viver é legítima e, por esse motivo, como quer que cheguemos a ela, através da razão e por qualquer outro caminho, existe uma resposta. Uma vez na sua posse, ou que julguemos tê-la obtido, esta assumirá a forma de normas de conduta que, na realidade, ordenam: faz assim, não faças assim, ou de afirmações do gênero: isto é errado, isto é correto, isto é justo, isto é injusto, isto é bom, isto é mau, isto é belo, isto é feio. Mas, uma vez que tenhamos regras, uma vez que tenhamos leis, princípios, critérios, uma vez que temos qualquer tipo de regras que determinam a conduta, o que acontece é liberdade. Como pode a liberdade ser compatível com as regras, as quais afinam e clausuram o homem, impedindo-no de fazer absolutamente tudo o que desejar, ordenam-lhe o que fazer e o que não fazer, proíbem-no de praticar determinados atos, controlam-no em determinado grau? Rousseau é muito veemente nesse ponto. Afirma que essas leis, essas normas de conduta, não são convenções. Não são dispositivos utilitários inventados pelo homem com o propósito único de alcançar um fim subjetivo curto, ou mesmo longo prazo. Permitam-me que eu cite uma vez mais. Ele discursa sobre a lei da natureza, a lei sagrada é imprescindível que fala coração do homem e a sua razão.
afirmando que está gravada nos corações dos homens melhor do que todas as inutilidades de Justiniano. O poder de determinar ou de escolher o caminho certo defende não se pode explicar através de qualquer leis mecânicas. É algo inerente ao homem, não a matéria de estudo de qualquer ciência natural. As leis morais a que o homem obedece são absolutas, algo de que se sabe de que não se deve desviar. A este respeito, a perspectiva de Rousseau é uma versão secularizada do calvinismo, sendo que uma coisa em que insiste incessantemente é que as leis não são convenções, não são dispositivos utilitários, mas apenas a redação, em termos adequados a um tempo, a um lugar e indivíduos particulares, de regras que contêm verdades sagradas, leis sagradas não criadas pelo homem, mas eternas, universais e absolutas. Temos então um paradoxo. Há dois valores absolutos: o valor absoluto da liberdade e o valor absoluto das normas corretas. E não podemos fazer concessões entre eles. Não podemos fazer aquilo que Hobbes considerava possível, ou seja, estabelecer um regime de facto conferindo tanta liberdade, tanta autoridade, tanto controle, tanta iniciativa individual. Os valores absolutos também não podem ser diminuídos. Reduzir a liberdade é matar a alma imortal do homem. Rebaixar as regras é permitir que algo absolutamente errado, absolutamente mau, absolutamente perverso, embata contra a origem sagrada das leis. Aqui, por vezes, é dado o nome de natureza, outros de consciência, outros de Deus, mas que, em qualquer caso, é absoluta. E é este o dilema em que o Rousseau se encontrava mergulhado e é muito diferente do problema daqueles pensadores anteriores, que acreditavam no ajustamento, no compromisso, em mecanismos empíricos como meios para encontrar uma solução que não seria obviamente ideal, mas adequada. Nem totalmente boa, nem totalmente má, mas mais boa do que má. Algo que permitisse aos seres humanos viverem não muito mal, razoavelmente bem. Algo baseado no senso comum e no respeito devido, moderado, no respeito decente, por grande parte dos desejos de um dos outros, de modo a que os indivíduos obtenham, no seu conjunto, não absolutamente tudo o que desejam, mas a proteção de direitos mínimos e mais do que aquilo que obteriam em qualquer outro sistema. Esta perspectiva, característica de Hobbes e de Locke, de Elvévio e de Mill, é para Rousseau totalmente inaceitável. Um valor absoluto implica que não podemos fazer cedências, não podemos moderar, e coloca num tom muito dramático. Afirma que para ele o problema é encontrar uma forma de associação pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedeça todavia a si próprio e permaneça tão livre como anteriormente. Isto seguramente confere ao paradoxo uma forma apropriadamente paradoxal. Como podemos simultaneamente unir-nos a outras pessoas, fundando uma forma de associação que tem de exercer um certo grau de autoridade, de coerção, muito diferentemente de ser inteiramente livre ou solitário no estado de natureza, e ainda assim continuarmos livres, ou seja, não obedecermos a essas mesmas pessoas, e, ainda assim, continuarmos livres, ou seja, não obedecermos a essas mesmas pessoas? A resposta universalmente famosa de Rousseau foi dada no contrato social e é a de que cada homem, dando-se a todos, não se dá a ninguém. Esta fórmula célebre, embora evocativa, é tão obscura e misteriosa hoje como no passado. Rousseau amava o paradoxo, mas a sua singularidade como pensador vai mais longe do que isso. Era óbvio que o dilema entre a liberdade e a autoridade moral o atormentava profundamente, não desejando ser encurralado em nenhum dos dois extremos. Então, inesperadamente apresentou-lhe uma solução deslumbrante. Numa carta a Malesherbes, oferece um relato vivido de como essa revelação se lhe manifestou. Estava a caminho de ir a visitar o seu amigo Diderot à prisão, quando a solução para o problema do vício e da virtude humana lhe surgiu como um lampejo ofuscante de inspiração. Sentiu-se como um matemático que tivesse repentinamente resolvido um problema antigo e tortuoso, como um artista ao qual uma visão tivesse subitamente sido concedida, como um místico que tivesse repentinamente visto a verdade beatífica transcendental em si mesma. Conta-nos como se sentou na beira do caminho e chorou, como estava fora de si e como isso constituiu o acontecimento central de sua vida. O tom com que comunica as respostas aos enigmas ancestrais no contrato social e em outras obras é precisamente o de um homem possuído por uma única ideia, de um maníaco que encontra inesperadamente uma explicação cósmica que a ele apenas foi confiada. Alguém que pela primeira vez na história encontrou a resposta a um enigma que havia atormentado a humanidade ao longo de séculos,
que grandes pensadores anteriores, talvez Platão, talvez o fundador do cristianismo, haviam de certa forma intuído, mas que ele, e apenas ele, havia finalmente descoberto em todo o seu esplendor, pelo que ninguém mais precisava de se preocupar em procurá-lo. Ele é, nesses momentos, como um matemático alienado que encontrou uma solução que não é apenas verdadeira, como demonstrável através de regras de uma lógica tão sólida que ninguém voltará jamais a reabrir a questão. Qual é a solução? Rousseau age como um geometra, utilizando duas linhas que se interseccionam num único ponto. Disse para si próprio: aqui está a liberdade e aqui está a autoridade, e é difícil, é logicamente impossível, chegar a um compromisso. Como poderemos conciliá-las? A liberdade e a autoridade? A resposta contém o grau de simplicidade e de demência a que as personalidades maníacas são frequentemente propensas. Não há qualquer hipótese de compromisso. O problema deve ser encarado de determinado ângulo, pelo que subitamente percebemos que, longe de serem incompatíveis, os dois valores antagônicos não se opõem de todo. Não são efetivamente dois, mas um. A liberdade e a autoridade não podem opor-se, uma vez que são uma só. São coincidentes, são o reverso e o anverso da mesma medalha. Há uma liberdade que é igual à autoridade, e é possível ter-se uma liberdade individual que signifique o mesmo que o controle total pela autoridade. Quanto mais livres formos, mais autoridade teremos e mais obedeceremos também. Quanto mais liberdade, mais controle. Como se calcula esse misterioso ponto de intersecção? A solução de Rousseau é que, afinal, a liberdade consiste apenas em um homem desejar determinadas coisas e não ser impedido de as obter. O que é, então, que ele quer? Quer necessariamente aquilo que é bom para si, apenas aquilo que satisfaz a sua natureza. É evidente que não sabemos o que é bom para nós. Quando obtemos o que desejamos, sofremos, pois verifica-se que não é o que verdadeiramente desejavam. Por consequente, é livre quem não apenas deseja algo, como sabe, simultaneamente, o que na realidade o irá satisfazer. Se o indivíduo souber o que satisfará, está dotado de razão, e esta dá-lhe a resposta à questão: o que devo buscar para que fique, a minha natureza fique, totalmente satisfeita? O que é verdade para um indivíduo racional será igualmente para outros, do mesmo modo como, no caso das ciências, o que um cientista verifica ser verdadeiro será aceito por outros cientistas. Pelo que, se tivermos chegado à nossa solução através de um método válido a partir de premissas verdadeiras, utilizando regras corretas, poderemos ter a certeza de que outras pessoas, se forem racionais, chegarão à mesma conclusão. Ou, em alternativas, se estivermos seguros de racionalidade do nosso pensamento, mas os outros chegarem a uma conclusão diferente, isso apenas demonstra que não podem ser racionais, e podemos com segurança ignorar as suas soluções. Rousseau sabe que uma vez que a natureza é uma combinação harmônica, e essa é a grande premissa, a grande e dúbia premissa de praticamente todo o pensamento do século XVIII. Aquilo que desejo realmente não pode colidir com o que qualquer outra pessoa realmente deseja, pois é bom aquilo que satisfaça verdadeiramente as exigências racionais de qualquer indivíduo. E se verificasse que aquilo que eu realmente desejo não corresponde ao que outro indivíduo realmente, por outras palavras, racionalmente, deseja, então duas respostas verdadeiras, as duas questões genuínas serão incompatíveis entre si. E isso é logicamente impossível, porquanto isso significaria que a natureza não é uma combinação harmônica. A inevitabilidade da tragédia e do conflito, que augures no âmago das coisas algo irracional, que o quer que façamos, por mais sabidos que formos, as armas da razão que empreguemos, por mais bondosos que sejamos, por mais honestos, por mais lúcidos, racionais, inteligentes e sábios, poderemos ainda assim desejar algo em um homem igualmente sábio, igualmente bondoso e virtuoso, poderá desejar o seu oposto. Não existirá para decidir entre nós nenhum padrão moral, nenhum princípio de justiça divino ou humano. Assim, chegar-se à conclusão de que a tragédia, afinal, é provocada não por erro humano, por estupidez e falhas humanas, mas por uma imperfeição no universo. E essa conclusão, nem Rousseau, nem qualquer outro pensador de relevo do século XVIII, com exceção, talvez, do Marquês de Sade, aceita. Mas Sade era notariamente um louco depravado, enquanto Voltaire e Hume aludiram a algo do gênero. Isso foi atribuído ao cinismo de um e ao ceticismo do outro, que não deveria ser levado demasiado a sério em qualquer um dos casos. De fato, nem Voltaire nem Hume estavam muito desejosos de acentuar esse aspecto do seu pensamento. Consequentemente,
Se a natureza é uma combinação harmônica, então algo que satisfaça o indivíduo racional de sua essência de ser, de algum modo, compatível com o que quer que satisfaça outros indivíduos racionais. Rousseau argumenta que tudo o que é necessário é os homens não prosseguirem os tipos de fins que entram em conflito com os fins de outros. Por que é que nas circunstâncias atuais eles tendem a fazê-lo? Porque foram corrompidos, porque não são racionais, porque não são naturais. E esse conceito da natureza em Rousseau, embora em determinados aspectos idêntico ao de outros pensadores, adquire um tom próprio. Rousseau está seguro de saber o que é ser-se um homem natural. Para ele, ser natural é ser bom, e se todos os homens fossem naturais, todos seriam bons. O que então buscaria seria algo que satisfazesse cada um deles e todos, conjuntamente, como um todo harmonioso. Pois a unanimidade de seres racionais, escolhendo fins racionais que, ex hipótese, constituem um fim único, embora desejado por muitas vontades individuais, é um acontecimento muito invulgar. Permita-me que volte a citar. Enquanto vários homens reunidos uma assembleia se considerem um só corpo, têm somente uma única vontade. A vontade constantemente de todos os membros do Estado é a vontade geral. Esta vontade geral é algo que penetra no ser mais profundo do homem e relaciona-se não menos com as suas ações do que com a sua vontade. Podemos legitimamente, neste ponto, questionar o que é uma vontade geral. O que há nesses indivíduos na Assembleia que gera algo que pode ser chamado uma vontade única válida para todos eles? A resposta de Rousseau é a de que, assim como todos os homens que argumentam racionalmente, chegam à mesma verdade acerca de matérias de fato, com exceção da política e da moral. E essas verdades são sempre necessariamente compatíveis homens na mesma condição de natureza, ou seja, não pervertidos, não corrompidos, não dominados por interesses egoístas, não dominados por interesses regionais ou locais, não escravizados pelo medo ou esperanças vãs, homens não intimidados, não desviados da sua verdadeira natureza pela perversidade de outros homens. Homens nessa condição têm de se desejar aquilo que, se obtido, será igualmente bom para todos os outros homens, que sejam tão bons quanto eles. Por consequente, desde que sejamos capazes, de uma forma ou de outra, de readquirir, de recuperar o que para ele é o estado da natureza inocente original, no qual os homens não eram ainda vítimas das muitas paixões, dos muitos desejos perigosos e perversos que a civilização instilou no coração humano, a harmonia, a felicidade e a bondade naturais voltarão a constituir o destino da sociedade humana. A ideia do homem natural de Rousseau era certamente influenciada pelo tipo de homem que era. Rousseau era um petit burguês de Genebra, que viveu a sua juventude como indigente, questionando a sociedade de seu tempo e sofrendo de muitos tipos daquilo que atualmente chamamos de complexos de inferioridade. Consequentemente, a sua ideia de um homem natural é o oposto idealizado do tipo de pessoas por quem ele nutria a particular aversão e a antipatia. Condena não apenas os ricos, não apenas os poderosos. Poucos moralistas deixaram de considerar essas duas classes como inimigas naturais da sociedade. Condenou, e é praticamente o primeiro a fazê-lo, um conjunto muito diferente de pessoas. Por esse meio, influenciou fortemente o sentimento do século seguinte. Apesar de ser compositor e musicólogo, detestava as artes e as ciências. Sentia aversão por toda forma de sofisticação, por toda forma de refinamento, por toda forma de requinte. A primeira pessoa a afirmar de forma bem explícita e pública que o homem bom não é apenas simples, não apenas pobre. Sentimentos defendidos por muitos pensadores cristãos, vai mais longe e considera rude melhor que o suave, o selvagem melhor que o dócil, o agitado melhor que o tranquilo. Rousseau nutre um ressentimento profundo em relação a cliques, a círculos restritos, a grupos. Acima de tudo, sofre do ressentimento profundo dos intelectuais, daqueles que sentem orgulho na inteligência, de peritos e de especialistas que se colocam acima do povo. Todos aqueles pensadores do século XIX que são violentamente anti-intelectuais, em certo sentido anticulturais, na realidade, os filistinos agressivos dos 2 séculos seguintes, aos quais Nietzsche chamou de Kulturphilister, incluindo o próprio Nietzsche, são os descendentes naturais de Rousseau. A natureza sofredora e angustiada de Rousseau fez olhar com ódio para os indivíduos como Diderot, D'Alembert, Helvétius em Paris, que lhe pareciam refinados, sofisticados e artificiais, incapazes de compreender todas aquelas emoções secretas,
todos aqueles sentimentos profundos e angustiantes que destroçavam o coração de um genuíno homem natural arrancado ao seu solo pátrio. O homem natural era, para ele, alguém na posse de uma sabedoria instintiva, profunda, muito diferente da sofisticação corrompida das cidades. Rousseau é o maior militante anti-intelectual da história, o gênero de miúdo da rua de gênio, de figuras como Carlyle, em certa medida Nietzsche, e seguramente D. H. Lawrence e D'Annunzio, assim como ditadores revoltés, petis burgueses como Hitler e Mussolini, são seus herdeiros. É difícil, e na realidade injustificado, classificar este fenômeno como sendo de direita ou de esquerda. É sobretudo uma espécie que revolta petit burguês contra uma sociedade da qual os de classe se sentem excluídos. Rousseau toma o partido dos marginalizados, dos rebeldes, dos artistas incompreendidos. É isso que faz dele o fundador do romantismo e do individualismo selvagem, assim como de tantos outros movimentos do século XIX, do socialismo e do comunismo, do autoritarismo e do nacionalismo, do liberalismo democrático e do anarquismo, e de praticamente tudo, salvo aquilo que pode ser designado por civilização liberal, com seu obstinado amor pela cultura nos 2 séculos que se seguiram à publicação do contrato social. Rousseau odeia os intelectuais, odeia os indivíduos que se distanciam da vida, odeia os especialistas, odeia pessoas que se encerram em qualquer tipo de ciclo restrito, porque sente que os corações deveriam ser abertos, para que os homens possam realizar um contato emocional. Que o camponês humilde sentado sobre o carvalho ancestral possui uma visão mais profunda da vida, da natureza, do comportamento correto, do que o indivíduo bem vestido, pretensioso, requintado, sofisticado, elitista que vive na cidade. Porque sente tudo isso quando uma tradição bem definida no romântico rebelde, que depois se expande por toda a Europa e em seguida pelos Estados Unidos, e que está na base da instituição daquela louvado conceito designado como modo de vida americano, de acordo com o qual as pessoas humildes de uma sociedade possuem um sentido da realidade, uma virtude e um conhecimento dos valores morais mais profundos do que os professores das universidades, do que os indivíduos políticos da sociedade, do que outras pessoas de que de alguma forma te tornarão desnaturadas, de que em algum modo se desligaram da corrente interior, que ao mesmo tempo a vida, a moral e a sabedoria verdadeiras dos homens e das sociedades. É este tipo de impressão que Rousseau transmite quando fala sobre a natureza, embora saibamos que existam pelo menos 60 sentidos que o termo natureza empregue no século XVIII. O uso que aquele lhe dá é único. Ele vai mais longe do que ninguém ao identificar a natureza não apenas como uma simplicidade, mas com um desprezo genuíno pelos valores artísticos ou científicos civilizados, refinados e sofisticados. Nem os artistas nem os cientistas deviam guiar a sociedade. E essa é a razão da sua empatia tão intensa por Helvétius e os enciclopedistas. A sociedade deve ser conduzida pelo homem que está em contato com a verdade, e é este a quem que permite essa graça divina, que deixa que a verdade que apenas a natureza possui se derrame sobre seu coração. Isso apenas pode ser alcançado no seio da natureza, apenas se vivermos uma vida simples. A princípio, a vida simples é, em Rousseau, uma mera descrição do tipo de condições em que a resposta verdadeira pode ser concedida. Para aqueles que anseiam por ela, isso torna-se em si mesmo essa verdade. Torna-se difícil distinguir, tanto no Émile como em La Nouvelle Héloïse, entre as condições para conhecer as respostas e questões e respostas em si mesma. Para Rousseau, em última análise, a resposta reside em ser-se em determinado tipo de pessoa, em ter-se o coração no sítio certo, ter um determinado tipo de conhecimento. E é essa a solução para todos os problemas. Em teoria, Rousseau fala como qualquer filósofo do século XVIII, afirmando: temos de usar a nossa razão. Emprega o raciocínio dedutivo, por vezes de forma muito convincente, muito lúcida e extremamente bem organizada, para chegar às suas conclusões. Mas, na realidade, o que acontece é que seu raciocínio dedutivo é como uma camisa de forças de lógica que veste sobre a fantasia oculta, ardente, quase lunática no interior. E esta combinação extraordinária da visão interior, alienada com a camisa de forças objetiva e rigorosa, de uma espécie de lógica calvinista, que confere verdadeiramente à sua escrita o seu poderoso encantamento e seu efeito hipnótico. Parecemos estar a ler uma argumentação lógica que distingue entre conceitos a chegar a uma conclusão de uma forma válida a partir de premissas, quando duramente todo o tempo algo de muito violento nos está a ser transmitido. Está a ser nos inculcada uma fantasia. Alguém tenta dominar-nos por meio de uma visão da vida muito coerente, embora por vezes bastante transtornada, para nos enfeitiçar,
para não nos questionarmos, apesar de modo calmo e refletido com que parece dizer as coisas. A vida interior é a misteriosa presunção da coincidência, da autoridade e da liberdade. A coincidência em si mesma deriva do fato de que, para tornar os homens simultaneamente livres e capazes de viver uns com os outros em sociedade e fazê-los obedecerem à lei, o que precisamos é que estes desejem apenas aquilo que a lei moral verdadeiramente ordena. Resumido, o problema é mais ou menos o seguinte: queremos dar às pessoas liberdade ilimitada, porque de outra forma deixam de ser homens. E contudo, ao mesmo tempo, queremos que vivam de acordo com regras. Se pudermos fazer com que gostem das regras, então desejá-las-ão, não tanto por serem regras, mas por gostarem delas. Se o nosso problema é como pode um homem ser ao mesmo tempo livre e estar todavia agrilhoado, dizemos: e se as correntes não lhe forem impostas? E se as correntes não forem algo com o qual esteja preso como que por uma força externa? E se as correntes forem algo escolhido por si próprio, porque essa escolha é uma expressão da natureza, algo que ela gera dentro de si como ideal interior? Se isso for o que ele quer acima de tudo no mundo, então as correntes deixam de ser correntes. Um homem que se agrilhoa é a si próprio, não é um prisioneiro. Desse modo, Rousseau afirma: o homem nasce livre e está em toda parte a ferros. Que gênero de correntes? Se forem as correntes da convenção, se forem as correntes do tirano, se forem as correntes de outras pessoas que não queiram utilizar para os seus próprios fins, então essas são, efetivamente, correntes, e devemos lutar e debater-nos. Nada deve interpor-se no caminho da grande batalha pela autoafirmação e liberdade individual. Mas se as correntes forem fabricadas por nós, se forem simplesmente as regras que criamos, com a nossa própria razão interior, ou devido à graça que se derrama sobre nós enquanto levamos uma vida simples, ou devido à voz da consciência, ou à voz de Deus, ou à voz da natureza, das quais Rousseau fala como se fossem praticamente a mesma coisa, se as correntes são apenas regras, a simples obediência ao qual se representa a expressão mais livre, mais intensa, mais espontânea da nossa própria natureza interior, as correntes deixam de nos prender, pois autocontrole não é controle. Autocontrole é liberdade. Dessa forma, Rousseau avança progressivamente para a ideia singular de que o que é necessário são homens que desejam estar associados entre si do modo imperioso usado pelo Estado. As correntes originais eram uma forma de coerção que o tirano utilizava para forçar-nos a cumprir a sua vontade, e foi isso que os poetas tão perversamente embelezaram com seus poemas. Foi isso que os escritores tão exagerado e dissolutamente procuram camuflar com os louvores que teceram a mera força, a mera autoridade. Mas o que pretende é algo muito diferente. O que se pretende, cito novamente Rousseau, é a alienação total de cada indivíduo com todos os seus direitos a toda a comunidade. Se nos entregarmos à comunidade no seu todo, como poderemos deixar de ser livres? Quem nos força? Não X, não Y, não esta ou aquela instituição. É o Estado que nos força. Mas o que é o Estado? O Estado somos nós e os outros como nós, todos buscando o nosso bem comum. Para Rousseau, existe efetivamente um bem comum, pois se não existisse algo que constituísse o bem comum de toda a sociedade, que não colida com os bens individuais, então perguntar: como devo viver? O que devemos nós, um grupo reunido de homens, fazer? Não faria sentido isso e é manifestamente absurdo. Não faria sentido e isso é manifestantemente absurdo. Consequentemente, Rousseau desenvolve o conceito de vontade geral. Começa com a ideia inofensiva de um contrato, o que, no fim de contas, é um assunto semi-comercial, simplesmente um tipo de compromisso o que se adere voluntariamente e, em última análise, igualmente revogável. Um ato realizado por seres humanos que se reúnem e acordam praticar determinadas ações destinadas a conduzir à sua felicidade comum, mas, ainda assim, apenas um acordo de conveniência que, caso conduza à miséria comum, pode abandonar. É assim que começa, mas a partir da ideia de um contrato social como um ato absolutamente voluntário de partir de indivíduos que permaneçam independentes e que buscam, cada um, o seu próprio bem. Rousseau avança gradualmente para a noção de uma vontade geral, quase como uma vontade personificada de uma vasta entidade superindividual de algo chamado o Estado, que não é já o Leviatã esmagador de Hobbes, uma unidade de diversidade, algo maior do que nós,
no qual mergulhamos a nossa personalidade, apenas para voltarmos a descobri-la. Há um momento místico em que Rousseau passa misteriosamente da ideia de um grupo de indivíduos com relações voluntárias e livres entre si, cada um buscando seu próprio bem, para a ideia de submissão a algo que somos nós próprios e, contudo, é maior do que nós. O todo, a comunidade, os passos que utilizava para alcançar são singulares e vale a pena analisá-los brevemente. Dizemos para nós próprios que desejamos determinadas coisas se somos impedidos de as ter. Não somos livres, e isso é o pior que nos pode acontecer. Dizemos então para nós próprios: o que é que eu desejo? Desejamos apenas a satisfação da nossa natureza. Se formos sensatos, se formos racionais, bem formados, perspicazes, descobriremos onde reside a nossa satisfação. A verdadeira satisfação de qualquer homem não pode colidir com a verdadeira satisfação de qualquer outro, pois se isso acontecesse, a natureza não seria harmoniosa e uma verdade colidiria com outra, o que é logicamente impossível. Poderei verificar que outros homens estão a tentar frustrar-me. Por que motivo o fazem? Se sei que estou certo, se sei que aquilo que busco é verdadeiro bem, então as pessoas que se me opõem têm de estar erradas sobre o que quer que seja que elas próprias busquem. Sem dúvida que também elas julgam que estará a buscar o bem, mas estão a procurá-la no sítio errado. Por consequente, tenho o direito de as impedir, em virtude de que tenho o direito de fazê-lo, não porque deseje algo que elas não desejam, não porque sejam superior a elas, não porque seja mais forte, nem mesmo porque seja mais inteligente do que elas, uma vez que são seres humanos com almas imortais e, como tal, minhas iguais. E Rousseau acredita ardentemente na igualdade. É porque, se elas soubessem o que verdadeiramente desejam, buscariam o mesmo que eu. O fato de não fazerem significa que não sabem realmente, e é o verdadeiramente, e o realmente, que, como tantas vezes, são as palavras traiçoeiras. O que Rousseau pretende transmitir de fato é que todos os homens são potencialmente bons. Ninguém pode ser totalmente mau. Se os homens deixassem a sua bondade natural brotar, desejariam apenas aquilo que é correto. E o fato de não desejarem só significa que não compreendem a sua própria natureza. Mas a natureza está lá, apesar de tudo isso. Para Rousseau, afirmar que aquilo que um homem deseja é mal, embora potencialmente deseje o que é bom, é como dizer que existe uma qualquer parte secreta dele próprio que constitui o seu eu verdadeiro. Que se ele fosse ele próprio, se fosse como deveria ser, se fosse o seu verdadeiro eu, então procuraria obter o bom. A partir daí, estamos a apenas um pequeno passo de afirmar que, num certo sentido, ele já busca esse bem, mas sem que o saiba. É verdade que se lhe perguntarmos o que deseja, ele poderá anunciar qualquer fim perverso. Mas o homem verdadeiro no interior, a alma imortal, que se expressaria se ele deixasse que a natureza penetrasse seu coração, se vivesse o tipo de vida correto e se visse a si próprio como realmente é, o seu eu verdadeiro busca algo diferente. Eu sei aquilo que o eu verdadeiro de qualquer homem busca, porquanto tenho de buscar o mesmo que meu próprio eu verdadeiro, quando sei que aquilo que sou neste momento é o meu próprio eu verdadeiro e não meu outro eu ilusório. E esta ideia é dos dois eus que, de fato, atua no pensamento de Rousseau. Quando impeço um homem de prosseguir fins perversos, mesmo quando o ponho na prisão para impedi-lo de prejudicar outros homens bons, mesmo que o execute como um criminoso dissoluto, faço apenas por razões utilitárias, para oferecer felicidade a outro. Nem mesmo por razões punitivas, para castigar pelo mal que pratica. Faço porque aquilo que seu próprio eu interior melhor, mais real, teria feito, se lhe fosse permitido exprimir-se. Instituo-me como autoridade, não apenas sobre as minhas ações, mas sobre as suas. E esse é o significado da célebre frase de Rousseau acerca do direito da sociedade de forçar os homens a serem livres. Forçar um homem a ser livre é forçá-lo a comportar-se de uma forma racional. É livre o homem que obtém aquilo que deseja. Aquilo que verdadeiramente deseja é o fim racional. Se não deseja um fim racional, não deseja verdadeiramente. Se não deseja um fim racional, aquilo que deseja não é verdadeiro, mas a falsa liberdade. Forço-o a fazer certas coisas que o farão feliz. Ele ficará-me grato, se alguma vez descobrir o seu próprio eu verdadeiro. É esse o âmago da sua famosa doutrina, e não há um ditador no Ocidente que, depois de Rousseau, não tenha utilizado esse monstruoso paradoxo para justificar seu comportamento. Os jacobinos, Robespierre, Hitler, Mussolini, os comunistas utilizam todo esse mesmo método argumentativo de afirmar que os homens não sabem o que verdadeiramente querem, e assim, ao querê-lo por eles, ou desejá-lo em seu nome, damos-lhes o que, num sentido oculto, sem que eles próprios saibam, desejam
realmente. Quando executamos um criminoso, quando submetemos seres humanos à nossa vontade, mesmo quando ordenamos inquisições, quando torturamos homens e os matamos, não estamos apenas a fazer algo que é bom para eles. Embora mesmo isso seja já suficiente dúbio, estamos a fazer aquilo que eles verdadeiramente querem, mesmo que o neguem 1000 vezes. Se o negarem mesmo, é porque não sabem o que são, o que querem e como é o mundo. Por isso, eu falo em seu nome e no seu interesse. Essa é a tese central de Rousseau, que conduz à servidão genuína. Por esse caminho, a partir dessa deificação da ideia de liberdade absoluta, chegamos progressivamente à ideia de despotismo absoluto. Notificação para que os seres humanos sejam oferecidos escolhas, alternativas, quando apenas uma é a correta. É certo que têm de escolher, caso contrário não serão espontâneos, não serão livres, não serão seres humanos. Mas se não escolherem a alternativa correta, se optarem pela errada, é porque o verdadeiro eu não está a atuar. Eles não sabem qual é o seu verdadeiro eu, enquanto que nós, que somos sábios, que somos racionais, que somos o grande legislador benevolente, o conhecemos. Rousseau, que possuía instintos democráticos, inclinava-se não tanto para legisladores individuais, como para assembleias, as quais, porém, estavam corretas apenas na medida em que deliberassem fazer aquilo que a razão no interior de todos seus membros, o seu verdadeiro eu, genuinamente desejasse. E é em virtude dessa ideia que Rousseau perdura como pensador político. A ideia casou tanto bem como mal. Bem no sentido de ter salientado o fato de que sem a liberdade, sem espontaneidade, nenhuma sociedade merece ser conservada, que uma sociedade como a concebida pelos utilitaristas do século XVIII, na qual alguns especialistas organizavam o modo de vida de uma forma suave, sem fricções, de uma forma a adotar o maior número de pessoas com a maior felicidade possível. É repugnante para um ser humano que prefere a liberdade desordenada, rebelde e espontânea, contanto que seja ele próprio agir. Prefere o mesmo ao máximo da felicidade se ela resultar de um sistema artificial, não pela sua própria vontade, mas pela de algum especialista superior, algum gestor, algum organizador de sociedade no padrão determinado. O mal provocado por Rousseau consiste em ter iniciado a mitologia do eu verdadeiro, em nome da qual nos é permitido forçar pessoas. Sem dúvida que todos os inquisidores e todas as grandes estruturas religiosas procuraram justificar os seus atos de coerção, que terão ulteriormente parecido, pelo menos a algumas pessoas, cruéis e injustos, mas, pelo menos, invocaram sanções sobrenaturais para ele. Pelo menos, invocaram justificações que não era permitido à razão questionar. Mas Rousseau acreditava que tudo podia ser descoberto através apenas da razão humana, sem entraves, através apenas da observação despendida da natureza tridimensional real, da natureza apenas no sentido de objeto no espaço, seres humanos e animais e matéria inanimada. Sem o auxílio da autoridade sobrenatural, teve de recorrer ao monstruoso paradoxo no qual a liberdade acaba por se tornar uma espécie de escravidão, no qual desejar algo não é desejá-lo a não ser que o façamos de uma maneira particular, de uma maneira tal que possamos dizer a um homem: pode pensar que é livre, pode pensar que é feliz, pode pensar que é isto ou aquilo, mas eu sei melhor aquilo que é, o que quer, o que o libertará. E assim por diante. Este é o paradoxo funesto de acordo com o qual um homem, ao perder a sua liberdade política, a sua liberdade econômica, liberdade num sentido mais elevado, mais profundo, mais racional, mais natural que apenas o ditador ou apenas o Estado, apenas a Assembleia, apenas a autoridade suprema conhece, pelo que a liberdade mais ilimitada coincide com a autoridade mais rigorosa e limitadora. Por esta grande perversão, Rousseau é mais responsável do que qualquer outro pensador que alguma vez tenha vivido. As suas consequências nos séculos XIX e XX não precisam de ser descritas, ainda permanecem conosco. Nesse sentido, não é minimamente paradoxal afirmar que Rousseau, que reivindica ter sido o amante mais ardente e apaixonado da liberdade humana que alguma vez viveu, que procurou libertar todas as grilhetas, os constrangimentos da educação, da sofisticação, da cultura, da convenção, da ciência, da arte, de tudo que seja, porque todas essas coisas de algum modo o violavam. Todas essas coisas, de alguma forma, limitavam a sua liberdade natural como homem. Rousseau, apesar de tudo isso, foi um dos mais funestos e formidáveis inimigos da liberdade em toda a história do pensamento moderno.